Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava às margens do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundar. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescadores de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Nós temos hoje na nossa primeira leitura o capítulo 1 da carta aos Colossenses, que se trata de um hino aonde São Paulo fala sobre a nossa salvação e sobre o projeto de salvação que Deus tem para com todo o seu povo. Então hoje o que nós ouvimos foi a primeira parte do hino. Amanhã, na liturgia, nós vamos ter a segunda parte desse hino, que é um hino encantador, aonde nós compreendemos melhor o carinho que Deus tem com o seu povo e todo o zelo para não perder uma pessoa sequer da salvação. Enquanto às vezes existem pessoas que não estão nem aí com a sua salvação, Deus está com todo cuidado, querendo cuidar até daquela pessoa que não está nem aí, né? E o texto de São Paulo diz o seguinte: para nós conhecermos a plenitude da vontade de Deus, que é a salvação de cada um de nós, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, sabedoria. Mas que tipo de sabedoria? Aquela sabedoria que alarga a nossa compreensão sobre a pessoa humana.
Tudo aquilo que você enxerga do ser humano ainda é pequeno. Por detrás de um homem problemático, por detrás de uma mulher problemática, por detrás de um assassino, por detrás de qualquer pessoa humana, sempre existe algo mais. Sempre existe o histórico daquela pessoa. Sempre existem as limitações daquela pessoa que nós não compreendemos. E por isso para nós é muito fácil julgar. Então nós precisamos ter esse acesso. Precisamos refletir muito sobre a pessoa humana. E um outro aspecto que é importante, o discernimento espiritual. O próprio nome fala, discernimento do Espírito, daquilo que é espiritual. Então isso é a capacidade de nós decidirmos sem os limites do apego às coisas desse mundo. Cada vez que nós nos apegamos às coisas do mundo, nós não conseguimos fazer um discernimento do Espírito. Porque o do Espírito trata-se das coisas de Deus e não dos apegos do mundo. Então nós precisamos de um discernimento espiritual. E São Paulo diz assim, com a sabedoria e com o discernimento espiritual, nós vamos levar uma vida digna do Senhor, agradando Deus em tudo, frutificando em toda boa obra. Então qual que é o segredo da vida? O segredo da vida é exatamente esse. É cada pessoa conseguir se firmar na constância e se firmar também na paciência. Esse é o segredo de bem viver. Constância por quê? Porque nós temos os nossos altos e nossos baixos. E aí é feliz o ser humano que consegue descobrir nesses altos e baixos uma constância, de tal forma que ele não fique oscilando ao sabor das ondas. E a paciência, que é uma das virtudes mais belas que um coração humano pode ter. Os textos do Antigo Testamento falam assim que Deus ele tem tanta paciência conosco, por isso que ele é lento nas ações dele, e nós queremos respostas rápidas. Nós não conseguimos ter paciência com a nossa família, diga-se lá, com pessoas extra-familiar. Então nós precisamos pensar nisso. E São Paulo diz o seguinte, por Jesus Cristo, e é por graça dele, que o Pai nos tornou dignos de participar da sua vida divina. Isso daí não é mérito nosso. Se nós pensássemos assim, com todo o meu esforço, eu vou alcançar a vida divina, nós estamos mentindo para nós mesmos. É por graça de Deus. É Deus que diz assim, eu quero que você participe da minha vida. Eu não quero que você questione os seus limites, eu quero que você participe da minha história. E Deus nos dá isso de presente. E não adianta, quando a gente recebe um presente, principalmente de Deus, não adianta a gente ficar questionando. Porque não é um presente pequenininho. Não é um presente bem pequenininho. É o maior de todos os presentes, participar da vida divina. E olha o carinho que São Paulo fala quando ele fala desse presente. Trata-se de Deus nos livrar do poder das trevas, porque se dependêssemos de nós só teríamos competência para isso, de ficar no meio das trevas, mas nos livrar do poder das trevas, e ele usa essa palavra, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado. É Deus que faz essa transferência, não somos nós. E aí, o Evangelho de hoje, Jesus também mostra, aliás, Jesus ele sempre esbanja sabedoria, né? Como que é bom quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus em Jesus Cristo. Porque não havia uma outra pessoa que nessa hora pudesse usar o exemplo da pesca, porque Jesus estava ali com discípulos que só eram pescadores, e é ele que usa esse exemplo da pesca para explicar o que acontece com o Evangelho na vida das pessoas. E aí a gente começa a pensar nos exemplos de Jesus, e a gente parando para refletir um pouco, a gente vê o quanto que a gente, mesmo com o Evangelho, tomamos ações precipitadas demais.
nós somos desesperados para mudar a vida das pessoas. Nós cometemos excessos, até incitamos as pessoas a ter raiva de Deus, quando nós falamos demais sobre Deus para as pessoas, querendo que elas mudem do dia para a noite. E tem gente que fica com muita raiva porque a gente fica toda hora na cabeça da pessoa, né? Tá vendo? Se tivesse com Deus, olha, viu? Tem que ser assim, só com Deus. E a gente vai falando tanto que a pessoa não consegue mais ouvir. E às vezes a gente fala assim, a pessoa não me ouve mais. Não, nós damos motivos para as pessoas não nos ouvirem, né? E aí, olha só o exemplo que Jesus dá. O pescador, ele sabe que tem dias que por mais que nós lancemos a isca, melhor dizendo, né, nós não vamos pegar nada. Porque é próprio da pescaria assim. O pescador sabe, tem dia que ele vai muito feliz, volta arrasado. Não peguei um peixe sequer. E a pesca é dessa forma. Tem dias que a gente pesca muito, mas tem dias que a gente tem que ter paciência. Não adianta a gente ficar teimando, que a gente não vai pegar nada. E o convite de Jesus no Evangelho de hoje para Simão é exatamente esse. E olha o abuso de Jesus. Simão é pescador. Simão é mestre naquilo que ele faz. Ele passou a vida inteira sendo pescador. E Jesus, ele depois de estar convivendo e falando sobre a palavra, sobre a boa nova para o povo, depois que ele despede o povo, ele faz esse desafio para Simão. Simão, avança mais para o fundo e ali lança as suas redes para a pesca. Como é que pode um homem que não era pescador desafiar um pescador a lançar as redes para pescar? Simão Pedro, ele, claro, na sabedoria de pescador, ele vai responder o que ele tem para responder, aquilo que é lógico. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nós não pescamos nada, não pegamos nada. Simão sabe, né? Domina tudo sobre a pesca. Simão poderia rejeitar o convite de Jesus, dizendo assim, não vou fazer. Mas olha a beleza do que diz Simão. Pela tua palavra eu vou lançar as redes. O resultado é exatamente esse. O espanto pela grande quantidade de peixes que até as redes se rompiam. Então, gente, para ser pescador de homens, conforme foi o convite que Jesus fez depois, não é para a gente confiar em nós, mas é para a gente confiar no tempo de Deus. Simão, ele era um exímio pescador, no entanto, quando ele foi confiar no tempo dele, ele não pescou nada. E não adianta a gente ficar desesperado confiando no nosso tempo. No meu tempo meu filho tem que se converter. No meu tempo a minha família tem que mudar. No meu tempo tal pessoa tem que se resolver. Não é isso. Assim, a gente só vai criar um conflito enorme dentro de casa. Mas é no tempo de Deus. Jesus não sabia de pesca, mas era Deus. Simão sabia tudo de pesca. No tempo dele, não pescou nada. A noite inteira não pescou um peixe sequer. Mas confiando em Deus, ele pegou muito peixe. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente compreenda isso. As coisas só vêm no tempo de Deus. O que a gente não pode fazer é estragar o projeto de Deus quando a gente, às vezes, por desespero, quer que as coisas se resolvam num passe de mágica. A gente precisa confiar mais em Deus. E que Deus nos ajude a termos essa confiança nele, sempre fazendo a vontade dele. Então vamos agora em pé apresentar ao Senhor as nossas orações.